Se existe uma saga em Dragon Ball Z que consegue misturar tensão, drama, reviravolta e filosofia de um jeito quase perfeito, essa saga é a Saga Cell. Muita gente lembra das lutas épicas, das transformações insanas e do famoso Gohan Super Saiyajin 2, mas pouca gente para refletir o quanto essa fase mexe com os próprios fundamentos de Dragon Ball como história. Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira viagem por tudo que essa saga trouxe, inclusive o que quase ninguém comenta. E já adianto, o que torna essa saga especial não é só o espetáculo visual, é o quanto ela rompe com expectativas, entrega profundidade nos personagens e transforma Dragon Ball de um simples anime de lutinhas para um drama sobre responsabilidade, perda e amadurecimento. A Saga Cell começa diferente de tudo que veio antes. Até então, Dragon Ball Z era uma história sobre Goku ficando mais forte para enfrentar ameaças cada vez mais poderosas. Só que aqui, a primeira quebra vem logo de cara com a chegada de Trunks. Um viajante do tempo, vindo de um futuro completamente devastado por androides assassinos, aparece para avisar que o perigo que vem por aí não é só uma ameaça para a Terra, é um risco para o próprio curso da história. E é aqui que a primeira camada dessa saga se revela: expectativa versus realidade. A expectativa era: beleza, Goku voltou, ele resolve tudo. Mas a realidade vem como um soco. Goku tá doente, vai morrer, e a responsabilidade de salvar o mundo agora tá nas mãos de outros. Pela primeira vez desde a saga Saiyajin, a gente sente de verdade que Goku pode não ser suficiente. E isso mexe com o público. Só que o maior trunfo dessa saga nem é o Cell. É a construção dos personagens em volta desse perigo. Trunks não é só um viajante estiloso com espada. Ele é a representação viva da esperança misturada com desespero. Ele carrega nas costas a culpa de não ter conseguido salvar o próprio mundo e volta ao passado na tentativa desesperada de mudar o futuro. Só que ele não é perfeito nem invencível. Ele erra, ele é jovem, inexperiente e carrega um medo constante de que, mesmo alterando o passado, o desastre ainda possa acontecer. Trunks também é o símbolo daquilo que Dragon Ball evitava até então: fracasso. Ele é um herói que vem de um mundo destruído. Mesmo sendo forte, mesmo lutando, ele falhou. Isso torna a presença dele muito mais pesada do que parece à primeira vista. Ele não quer glória, não quer fama. Ele só quer impedir que o pesadelo que ele viveu aconteça de novo. E aí vem Cell, um vilão diferente dos outros. Frieza era pura tirania e orgulho. Vegeta naquela época era arrogância pura. Mas Cell é frieza, é cálculo, é paciência. Ele não tem pressa, não grita, não fica de birra. Ele espera, se aperfeiçoa. Ele é a própria evolução ambulante, literalmente. E essa paciência do Cell é o que faz essa saga tão angustiante. Enquanto os guerreiros Z treinam, ele tá por aí absorvendo pessoas, ficando mais forte, evoluindo, se tornando uma ameaça que ninguém consegue medir direito. Outro ponto que pouca gente comenta: o arco da transformação do Gohan. Não é só sobre ele ficar forte. É sobre um garoto que sempre foi ensinado a ser pacífico, a evitar a violência, sendo colocado num mundo onde a violência é a única resposta. Piccolo foi o verdadeiro mestre do Gohan, não só no combate, mas na filosofia. Gohan sempre teve mais poder que os outros, mas nunca quis usar. Até que, forçado pelos eventos, pela pressão e principalmente pela morte de quem ele amava, ele explode. O momento em que Gohan vira Super Saiyajin 2 não é só o mais estiloso da série. É um rompimento emocional. É uma criança desistindo da inocência. É a cena que diz: aqui a infância dele acabou. E isso, meus amigos, pesa muito. Não é só uma transformação, é uma ruptura interna. O olhar do Gohan muda, o sorriso ingênuo desaparece. Ele não vira um herói por escolha, ele vira um herói por necessidade. E essa necessidade destrói algo dentro dele. E tem mais. Piccolo, apesar de ficar em segundo plano na batalha final, é quem molda Gohan. Ele é praticamente o pai emocional do garoto. Sem Piccolo, Gohan jamais teria aguentado tudo que aguentou. A luta final não é só do Gohan contra o Cell.
É o confronto interno dele contra os próprios limites. É a luta de uma criança contra o mundo cruel que se desenrolou à sua volta. Mas sabe o que torna tudo ainda mais interessante? Goku reconhecendo que ele não é mais o protagonista daquela história. Pela primeira vez, o herói principal percebe que ele precisa dar um passo atrás. Ele confia no Gohan, e não é só um "vou deixar ele lutar", é "o meu tempo acabou, é a vez dele". Isso é maturidade na narrativa e também um ponto que poucos falam. Goku passa o bastão, literalmente. E isso é raro em histórias de shonen, onde o protagonista quase sempre resolve tudo sozinho. Essa saga também trabalha muito com contrastes. Enquanto Gohan carrega o peso de ser forte contra a própria vontade, Vegeta faz o oposto, treina obsessivamente sedento por mais poder. Só que o que Vegeta não percebe é que essa sede o cega. Ele deixa o orgulho falar mais alto e permite que Cell atinja sua forma perfeita. E tudo isso por um único motivo: provar que é superior. Vegeta é o oposto de Gohan. Enquanto um é forte, mas não quer lutar, o outro quer lutar, mas não é forte o suficiente emocionalmente para vencer a si mesmo. É quase trágico. Trunks também é peça fundamental nisso. Ele é filho do orgulho e herdeiro da tragédia. Sua jornada é uma luta contra o destino. E a grande ironia? Mesmo fazendo tudo certo, ele descobre que o passado e o futuro podem não estar conectados como ele imaginava. É uma metáfora pesada sobre frustração e impotência. E o desfecho? O sacrifício de Goku, a destruição de Cell, o Gohan quebrado psicologicamente, tudo culmina numa mensagem poderosa. Mesmo quando vencemos, nem sempre saímos inteiros. A vitória tem um preço. A cena do Goku se despedindo é amarga. Não é a vitória de um herói que salva o mundo e volta para casa triunfante. É a vitória de quem salva o mundo sabendo que não vai voltar para casa. O mundo foi salvo, mas não sem cicatrizes. E tem um detalhe que muita gente deixa passar. Cell é o reflexo distorcido de tudo que Dragon Ball construiu até aquele momento. Ele carrega células de todos os guerreiros principais. Ele é o legado biológico daquela história. Por isso, não poderia ser derrotado por Goku nem por Vegeta. Tinha que ser o Gohan. Porque Gohan simboliza o novo, o futuro, o que vem depois da luta incessante por poder. E só o novo pode superar o velho. No fim das contas, a saga Cell não é só sobre lutas. É sobre amadurecimento, sobre carregar culpa, sobre expectativas frustradas e responsabilidades que ninguém quer ter. E principalmente sobre entender que, para proteger quem a gente ama, às vezes a gente precisa abrir mão até de quem a gente é. Essa foi, sem dúvidas, uma das sagas mais humanas de Dragon Ball Z. Não é à toa que até hoje, a transformação do Gohan, o sacrifício do Goku e até mesmo o próprio grito desesperado do Cell ecoam na cabeça dos fãs. E se você parar para pensar, essa saga é quase uma despedida da inocência que Dragon Ball tinha lá no começo. Depois daqui, o clima nunca mais foi o mesmo. Agora me conta aí, o que você acha da saga Cell? Você vê ela com esses mesmos olhos ou tem uma visão diferente? Coloca aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo.